Francisco Cândido Xavier. Nesse terceira visão especial, nós vamos ter a oportunidade de ouvir e ver um pouquinho da vida deste grande apóstolo de Uberaba, que há mais de 60 anos vem contribuindo com esta missão extraordinária de unir o mundo visível com o mundo invisível. Peço perdão, porque nós é que pedimos perdão. Eu não mereço manifestações dessa natureza. E confesso ao nosso amigo Vanucci que eu estou vindo ao nosso grupo depois de mais de 30 dias de pneumonia, mas com muita alegria. Muito obrigado. Aqui palpita o coração da cidade de Uberaba, a Praça Rui Barbosa. Uberaba é uma cidade católica e também uma cidade espírita. Aqui o ecumenismo existe de verdade. Católicos e espíritas se confraternizam em torno de um nome. O nome de Chico Xavier. Terceira visão, hoje, da cidade de Uberaba, apresenta a vida deste médium extraordinário que comove a todo mundo pela sua obra e muito mais que isso, pelo seu exemplo de vida. Chico Xavier, um homem chamado amor. Chico Xavier, como nós o conhecemos, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo em 1910. Aos 5 anos de idade, já dava mostras da sua incrível mediunidade. Em 1959, Chico veio morar em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ainda aqui, ele trabalhou no serviço público, exercendo a função de escriturário, onde aposentou por limite de idade. Hoje, Chico Xavier mora nesta casa, a rua Dom Pedro I, no bairro Parque das Américas. Qual é o nome da senhora? Madalena Maria de Jesus. A senhora é daqui de Uberaba? Goiânia. Por que a senhora está escrevendo no portão da casa do Chico? É porque tem muita gente aqui que põe, eu ponho aqui meus nomes, o fluido está transmitindo. Então a senhora está... Põe o seu. Viu? Para você ver aqui, está focalizando o fluido. Viu? A senhora escreveu só o nome da senhora? Não, o nome da minha bisneta, minha neta, meu filho. Esta é uma casa que nós poderíamos chamar de a casa da esperança, né? Acho que são milhares e milhares de pessoas de todas as partes do mundo que procuram o Chico Xavier aqui na cidade de Uberaba. São emoções, são aquela mãe aflita que perdeu o filho, aquele pai aflito. Todos os problemas são expostos, ele trata todos com amor, porque a grande arma do Chico é o amor. Essa coisa tão bonita que falta tanto nos homens do nosso próximo terceiro milênio. Amor por tudo e por todos. Eu fiz um centro em Portugal, na cidade de Vila Nova de Gaia, com muito amor. E que centro este que está encerrado e que vai brevemente ser aberto. E, portanto, dentro do meu coração e dentro das palavras amigas de certas pessoas, eu talvez foi intuído a dar o nome do centro de Vila Nova de Gaia a Chico Xavier, como peito da nossa homenagem a este grande homem espiritualista que nós consideramos, portanto, na atmosfera terrena, talvez o maior médium da atualidade. Qual o nome do senhor? Dalvino Pereira Costa. O senhor veio de onde? Eu estou vindo de Medeiros Neto, Bahia. O senhor espera conversar com o Chico? Há demais, e já por 2 ou 3 vezes vim aqui. É o maior prazer. Apesar de estar distante daqui a 1.600 quilômetros, e para mim é o maior prazer estar aqui com o Chico. Creio um fenômeno muito grande, tenho recebido muita graça. E acredito cada dia mais, eu cresço a minha mediunidade através do Chico e Emmanuel, e de vários mais os espíritos super elevados que nós temos nesse plano. A mensagem transmitida por Chico Xavier tem um sentido
eclético. Ela é universal. Tanto Chico quanto seus mentores espirituais escrevem para todas as pessoas, sejam elas católicas, espíritas, evangelistas, religiosos ou não religiosos. Isso talvez se deva ao fato de os espíritos, os bons espíritos, não terem realmente uma religião. Eles se preocupam com o bem-estar, com o progresso da humanidade em geral. Freitas Nobre, jornalista, conhecendo muito bem o Chico, nos dá agora uma dimensão da sua figura. Chico Xavier é o maior médium da atualidade. Isso é reconhecido não apenas por nós aqui, mas pelas maiores autoridades em parapsicologia, nas pesquisas científicas e até por pesquisadores da NASA. A importância de Chico Xavier não está apenas no exercício dessas faculdades mediúnicas ou parapsicológicas, segundo outros, mas na influência que ele exerceu notavelmente no campo da assistência social. São centenas e centenas de entidades assistenciais que surgiram em consequência do seu trabalho, do seu estímulo, da possibilidade de uma ajuda que ele deu sempre. Porque dos 300 volumes que saíram pela sua pena, ele não recebeu direito autoral de nenhum deles. Nem mesmo para se ressarcir do papel empregado, do lápis e do trabalho datilográfico. E nem do tempo que ele empregou nesse sentido, porque ele entende evangelicamente que deve dar de graça aquilo que de graça recebeu. A mediunidade, as faculdades que ele tem, devem estar a serviço da comunidade sem nenhuma retribuição. Eu encontrei em uma pequena cidade norte-americana, em New Bedford, um livro, Parnaso de Além-Túmulo, que Chico Xavier recebeu de dezenas e dezenas de poetas do Brasil e de Portugal, já praticamente inutilizado pelo uso constante, pela leitura, pela forma de folhear o livro, pelo trabalho, pelo itinerário que esse livro fazia entre as pessoas daquela comunidade. E neste livro está, entre outros versos, por ele recebidos, uns versos de Carmen Sinira, que neste período de festas natalinas é interessante relembrar, porque esses versos estão precisamente encaixados nesse espírito do Natal. Mas lá fora, a tristeza continua. Há quem chora sozinho em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento, sem a graça de um pão. E terminam os versos de Carmen Sinira, recebidos por Chico Xavier. Natal, prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre em vão. E encontra sempre a cruz ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração. Aos 77 anos de idade, Chico Xavier prossegue firme na missão que abraçou. Apesar da sua saúde estar em um estado precário e ter um natural cansaço que é fruto da sua idade avançada. Está aqui comigo, nos estúdios, uma atriz que eu sei que todos vocês adoram, Nair Belo, que é testemunha da vida extraordinária e tão especial que leva o Chico Xavier. Nair, eu gostaria que você nos falasse como é que você se envolveu com o Chico, como é que você conheceu ele, por que você conheceu ele? Bom, eu perdi um filho em 75, dia 14 fez 12 anos. E 3 meses depois que eu perdi meu filho, eu estreiei no teatro. E eu esperei 1 ano e meio para falar com o Chico, porque eu fui fazer uma temporada de teatro no interior e eu passei em Uberaba e fomos no centro. E eu não sabia que eu ia receber a mensagem do meu filho. Aí o pessoal da mesa, o Chico Xavier, me convidou para sentar na mesa, que foi uma honra e um orgulho para mim. E eu sentei e eu fiquei durante, acho que 9 horas, sei lá, 10 horas sentada. E tinha um colega meu, Fran Carlos Reis, que ficou ao lado do Chico.
E na hora que o Chico voltou daquela salinha que todo mundo conhece, que ele tem uma sala especial onde ele recebe as pessoas os desencarnados, para poder transmitir as mensagens, que é como ele disse que o telefone não funciona daqui para lá, telefona de lá para cá. E eu não tinha certeza que eu ia receber, e eu nem esperava, que eu achava assim uma bênção muito grande, mas em todo caso. Aí esse colega meu, o Fran Carlos, meu amigo, ele percebeu que quando o Chico começou a escrever Querida Mãezinha, era o meu filho. Bom, aí eu comecei a chorar. E o Chico psicografa uma página da metade para baixo, né? É só metade. Foram 90 páginas. 90 páginas? Aí 90 páginas. Aí, quando terminou, o Chico, como costuma fazer, ele leu a mensagem. Bom, aí já imagina só, né? Eu posso falar que eu começo a chorar outra vez. Pois é, Nair, me conta alguma coisa sobre a mensagem, porque eu sei que a mensagem do Chico, claro, todo esse clima de emoção, né? Mas eu sei que a mensagem traz consigo características específicas do seu filho, né? O Mané, não é isso? É o Mané. O Manuel. E como é que você reconheceu o seu filho através da mensagem? Tem uma frasezinha na carta que é uma coisa tão passageira, assim, que nem meu marido nem meus filhos lembravam. Porque meu filho, antes de morrer, em dezembro, e todo ano a gente vai para Limeira passar o Natal, desde que eu me casei. E meus filhos também vão, e nós estávamos jantando e eu disse, Mané, você vai para Limeira este ano, né? Ele falou, eu não vou. Aí eu disse assim, por que você não vai? Ele falou, porque eu não quero ir. Aí eu tive uma discussão com ele. Eu disse, Mané, mas todo mundo vai, o Zé vai, a Maria vai, a Ana Paula vai, todo mundo vai, por que você não vai? Ele disse, não, mas eu não vou. Aí brigamos, tivemos uma pequena briga. Bom, passou. Quando eu recebi a carta, ele diz assim, na hora que eu disse para a senhora que eu não ia a Limeira, era mentirinha, eu estava brincando. Olha só, isso aqui foi... E era uma coisa que só eu lembrei. Meu marido não lembrou. Meus filhos não lembraram, mas eu lembrei, eu achei assim uma coisa tão real, né? É tão assim, uma coisa tão sem importância assim no diálogo da coisa, porque a carta é profunda, mas foi impressionante. Longa carta. E eu acho interessante o seguinte, eu sei que o seu filho morreu de acidente de carro, não é isso? Foi, no Pacaembu, Nós estávamos voltando, nós estávamos saindo de uma boate, que foi a inauguração de uma agência do meu marido. Estava até o Mauro Ramos de Oliveira, que foi campeão de futebol, a Sônia Ribeiro, que já faleceu, mulher do Blota, minha comadre. E estava minha cunhada, meu cunhado, tá na saída da boate, e o Mané não tinha bebido, não bebia. Eu disse pro Mané, não pega o carro. Aí ele disse assim, não, mas eu vou pegar. Eu disse assim, mas não pega, eu não quero, eu quero que alguém vai te levar. Ele falou, não, eu vou pegar, eu vou levar o Ivan. Vou levar não sei quem. Eu disse, mas por favor, não pega o carro. Você tinha uma intuição? Eu acho que tive. Só pode ter sido uma intuição. E eu insistia para ele não pegar o carro, e as outras pessoas que estavam ao meu lado diziam assim, não tem importância. Depois ele sair de casa para vir até aqui para pegar o carro, não, é um problema. Eu dizia, mas eu não quero que você pegue o carro. Bom, ele pegou. Ele pegou e sofreu o desastre. Chegamos 3 horas da manhã em casa, 5 horas recebi a notícia. Então aí, quando eu paro para pensar que as pessoas se culpam, né? Pais que perdem os filhos, não, porque eu não devia ter dado a motocicleta, porque aí meu filho sofreu desastre, morreu. Eu não devia ter ido naquele lugar, porque eu não queria ir. Tudo é mentira. É mentira. É inevitável, irreversível, que tem que ser, que eu tive essa experiência. Eu não pude evitar, porque tinha que acontecer. Parece até não adianta você até que ele, né? Parece até que ele tinha qualquer coisa dentro dele que dizia isso, né? Porque segundo eu li sobre a biografia dele, não é? Que você imprimiu com a mensagem, que ele tinha deixado a escola. Ele deixou a faculdade, ele deixou o emprego, ele desmanchou o noivado e não quis o carro que o pai ia dar, um carro novo. Ele fala na carta que ele encontrou pessoas, você conhecia essas pessoas? Ele morreu, ele contou, né, inclusive, como é que é a coisa? Engraçado que ele, lá na outra dimensão. Na outra dimensão, ele encontrou várias pessoas
Isso é uma coisa engraçada, que é mais da família do meu marido, de pessoas que estavam esperando ele. E tinha uma senhora que ele cita aí, uma senhora Ângela de Vasconcelos, que morava em Limeira e que nós não descobríamos quem era. Aí fomos para Limeira, perguntamos para minha sogra não sabia, meu sogro não sabia, o pessoal de Limeira não sabia. Uma semana depois, a tia do meu marido descobriu que essa senhora Ângela de Vasconcelos tinha sido esposa de um capitão Vasconcelos que tinha morado há muitos anos em Limeira, que ela tinha existido. Que coisa mais interessante, né? Quer dizer, a riqueza da mensagem. Não, a riqueza da mensagem. O Chico disse que é uma das mensagens mais bonitas que ele recebeu. Pois é, minha gente, é isso daí, o milagre da vida. O milagre que se repete a cada dia. E que a mediunidade particular, muito extraordinária do Chico Xavier, tem trazido para todos nós a certeza da vida após a vida. Eu gostaria, esse é um programa especial do Chico Xavier, eu gostaria de transmitir ao Chico meu grande beijo e dizer para as pessoas que não conseguem falar com ele, porque como ele diz, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Quando chegar o momento, vai acontecer. Pode ser não ser por intermédio do Chico, pode ser por intermédio de outra pessoa, pode ser em sonho, pode ser muita coisa. Mas eu quero aqui pedir a minha bênção ao Chico, mandar um grande beijo, que Deus te conserve e que você seja feliz o resto dos séculos. Há exatamente 60 anos, Chico Xavier psicografou a sua primeira mensagem mediúnica. De lá para cá, ele vem escrevendo ininterruptamente, se tornando um dos mais férteis escritores do mundo. Chico Xavier psicografou sua primeira mensagem em 6 de julho de 1927. 4 anos depois, isto é, em 1931, ele publicou seu primeiro livro psicografado, Parnassos Além Túmulo. De lá para cá, 15 milhões de exemplares de seus livros já foram vendidos e 44 traduzidos em línguas estrangeiras. Essas obras são de autoria de mais de 500 autores, poetas, escritores diversos, inclusive Humberto Campos, que agora assina Irmão X, depois que sua viúva processou Chico Xavier. Quanto às mensagens que ele recebe de desencarnados, 52 já foram gravadas, cujas identidades foram comprovadas por pessoas conhecidas e parentes. A Dona Isabel é de Serra Negra. Dona Isabel, por que a senhora veio de tão longe? Olha, como dizem, quando a gente não vem pelo amor, vem pela dor. Mas para mim une 3 coisas: a dor, o amor e a fé. É muito grande, muitas pessoas da família com problema. Quem que não tem problema hoje, né? E a fé que tem em Deus, em Chico, é muito grande. Então, por essa razão, eu vim de Serra Negra até aqui para ver se consigo passar pelo Chico e também para ver ele mais uma vez, né? Para rever, que eu já vi o Chico em dezembro passado. E uma porção de pessoas da família, né, queria vir, e eu sempre que puxo a pessoa da família, sempre eu que arrasto a família para o espiritismo. E eu tenho muita fé. Entre as milhares de pessoas que se dirigem a Uberaba para ouvir e para ver Chico Xavier, existe aquelas que têm a esperança de receber uma mensagem de seus entes queridos desencarnados. A exemplo disso, trouxemos para você o caso do menino Allan Kardec Fernandes Pereira, que escreve a sua mãe, Dona Elizabeth. Mamãe Elizabeth, sou eu que venho abraçá-la, em meu nome e em nome de meus irmãos. Nossos amigos daqui da vida espiritual consideraram meu dever dar-lhe notícias, extensivamente ao papai Antônio José, e cumpro essa obrigação com alegria. Dói-me ver as suas mãos ainda marcadas pelo fogo no acidente
que nos colheu a caminho de casa, mas pode acreditar que muitos benfeitores estão em seu tratamento. Mãezinha Elizabeth, também chorei muito ao vê-la gritando por nós naquela noite escura. Ainda estão ecoando em mim os seus gritos. Meus filhos, onde estão vocês? Nós estávamos ali mesmo, no carro incendiado, mas não sentimos dor. Antes que o fogo nos agredisse, estávamos fora do corpo físico, amparados pelos amigos espirituais que chegaram para retirar-nos. Mãezinha Elizabeth, fique alegre, pois com a sua alegria e com a alegria do papai, nós ficaremos mais fortes nessa nova vida a que fomos trazidos. Perdoe-me se termino por aqui, mas assim é preciso. Com o papai Antônio José, receba muitas saudades nossas e fique com o coração do seu filho, sempre o seu filho reconhecido de todos os dias. Allan Kardec Fernandes Pereira, Uberaba, 11 de abril de 1986. Meu recado a todas as mães, a todos os pais, a todos os familiares que perdem seus entes queridos, para que não fiquem tristes, porque eles continuam vivos e sempre ao nosso lado, nos ajudando muito mais de lá do plano espiritual do que daqui da terra. E que todos os pais tenham muita fé, que nunca se desesperem, que Deus existe e a doutrina espírita nos ajuda muito. Uma vez em São Paulo, eu estava recebendo um grupo de canadenses e estava fazendo uma demonstração de pintura mediúnica. E eu, entre os quadros que aquela noite vieram através da minha mediunidade, existia um que era um Cristo muito singelo, muito simples, assinado por Modigliani. Uma senhora que estava na audiência sentiu-se envolvida por esse trabalho particularmente, porque ela havia perdido um filho que desenhava e que um filho que tinha desencarnado e que ela reconhecia aquele trabalho como sendo um trabalho muito semelhante ao trabalho do filho dela. Ela conseguiu perceber que a semelhança era extrema e ela levou esse trabalho para o Chico Xavier. Está aqui no nosso estúdio o pai, não é? Do Luiz, José Luiz, né? José Luiz Marques Ferreira, né? E aqui o pai dele, Marques Ferreira, que conhece muito bem aquilo. O que aconteceu no Chico quando vocês chegaram com esses retratos lá? O que o Chico disse? Quando nós fomos levar o quadro ao Chico para que nos explicasse a semelhança, nós lembrávamos que numa das últimas visitas ao Chico, ele havia nos dito à minha senhora, a Nélia, minha senhora, que ele achava que a próxima manifestação do José Luiz seria artística. Porque o José Luiz já havia se manifestado através dele, dando mensagem a vocês. Exatamente. Nós estávamos em Uberaba para visitar o Chico. Certo. Assistimos à reunião à noite, na sexta-feira. Quando o Chico nos viu, eram quase meia-noite, ele olhou para Nelly e para mim e disse: Dona Nelly, Dom Marques, amanhã apareço na minha casa às 11 horas, preciso muito falar. E realmente, no dia subsequente, sábado, o Chico nos recebeu e contou que tinha tido uma visão e foi levado por um espírito a Paris. E lá em Paris ele viu um grupo de pessoas e entre elas um moço alto, muito bonito, com muitos quadros, esculturas, e assinado Modigliani, etc. E o Chico diz ao espírito: eu conheço esse moço. O espírito falou: bom, você conhece esse moço? Ele falou: mas eu conheço esse moço no Brasil. O espírito confirmou para ele: exatamente, porque esse moço no Brasil foi o José Luiz.
E ele insistiu assim, e foi em Paris, ele disse para Dona Nelly, falou, Nelly, Dona Nelly, foi em Paris que eu vi isto. Agora, gente, eu quero que vocês vejam um outro fenômeno curiosíssimo que vem comprovar não só a reencarnação, a mediunidade do Chico, mas a beleza da vida. Vejam, aqui nós temos no estúdio duas fotografias, uma de José Luiz e outra de Modigliani. Esse desenho, né, com a camisa de fora, todo geométrico, é um retrato de Modigliani. E o outro, que está aqui em branco e preto, é o retrato do José Luiz. Eu acho essas duas fotografias impressionantes, porque é os mesmos olhos, o mesmo nariz, a boca é perfeitamente igual, o cabelo, a postura. O José Luiz, ele sofria de bronquite asmática desde pequeno. E nós, nas biografias que lemos do Modigliani, diz que o Modigliani também foi desde pequeno ele sofria de bronquite asmática. Sofria de bronquite asmática. Outra coisa, o José Luiz, ele tinha verdadeiro horror a tóxico e vivia chegando para a mãe e dizia assim, mamãe, a senhora que é amiga de fulana, avisa lá, porque o filho lá, ele está começando na droga. Então ele tinha uma liderança muito grande para afastar os colegas, os amigos das drogas. Obviamente, na minha maneira de perceber, ele tinha sofrido uma morte terrível com isso. Exato. E ele era um homem tranquilo, existia liderança assim, sem impor nada. E um artista? Artista, deixou muitas poesias. Ele deixou, por exemplo, uma poesia que ele escreveu com 17 anos, que é uma síntese para o dia de hoje. Fome. Fome de paz. Fome de amor. A fome que consome, a humanidade que some nas 1000 guerras sem nome. Greve de fome em nome do brasileiro que não come. Com 17 anos ele fez essa poesia. Coisa mais linda, minha gente. Agora, o José Luiz, ele foi vítima de um acidente no dia 9 de julho de 1972, dentro da usina Boa Vista, lá em Iracemápolis. Quem guiava o carro era o Dimas Ometo, o diretor da usina, um rapaz de 42 anos. O Dimas morreu na hora. José Luiz, com a espinha fraturada e outras fraturas, ele sobreviveu 20 e poucos dias. Sempre lúcido, e esclarecendo os médicos, levantando a moral dos médicos, levantando a moral dos que o iam visitar. Tudo isso, minha gente, vem mostrar para nós a beleza que é a vida e, ao mesmo tempo, a beleza que é a missão deste homem, que há tantos anos vem servindo de pombo-correio entre as duas dimensões. Muito obrigado, Sr. Marques. Eu gostaria de, terminando, fazer uma saudação especial ao Chico. Pois não, fique à vontade. Não? Porque o Chico, ele foi um divisor de água da nossa vida. Ele foi a bengala que nos deu para podermos caminhar. E que esse Natal traga ao Chico muita alegria. E que Deus permita que o Chico continue com sua moratória, como ele fala, por muitos e muitos anos. E com saúde. Porque nós precisamos muito do Chico. O Chico é um irmão querido. O trabalho de nossa equipe para conseguir gravar os depoimentos de Chico Xavier em Uberaba teve muito de preocupação e ansiedade. Isso porque, em muitos momentos, nós pensávamos que nem iríamos conseguir, devido ao estado gravíssimo da saúde de Chico. Bom, o Chico, ele já apresenta há bastante tempo uma insuficiência coronariana, uma deficiência de circulação das artérias que nutrem o coração e que apresenta no quadro clínico com dor no peito, as emoções, a excesso de trabalho. Ele vinha bem, com as dores com difícil aparecimento,
mas com mudanças de temperatura e o excesso de trabalho, ele adquiriu uma gripe muito forte, com infecção pulmonar, e esta gripe precipitou o aparecimento, o surgimento das dores com mais frequência. Diante disto, nós achamos por bem suspender as atividades do Chico até que ele melhorasse dessa infecção, desta gripe, e também afastá-lo um pouco do público para que ele pudesse ter tranquilidade física, tranquilidade mental para melhorar o estado da insuficiência coronariana, da angina de peito. Apesar da vontade dele de voltar a semana que vem, nós achamos por bem suspender as atividades por 30 dias, até que ele pudesse realmente restabelecer completamente, não só da insuficiência coronariana, como também da infecção pulmonar. Mas o nosso desejo e a boa vontade de Chico Xavier tornaram possível esse Terceira Visão. Meus amigos do programa Terceira Visão, hoje nós estamos realizando o sonho, o seu sonho. Foram milhares de cartas que chegaram até a Bandeirantes de São Paulo pedindo que se fizesse um programa com o Chico Xavier. Escusado dizer que a grande mola, né, o start deste programa é o próprio Chico Xavier. Foi ele que desde minha infância aqui na nossa Uberaba sempre falou da responsabilidade da comunicação. Foi ele que me inspirou a fazer o teatro espírita pela primeira vez no mundo, um teatro profissional. E esse programa, ele é o próprio Chico Xavier. O ecumenismo, o seu amor, todas essas parcelas importantes estão presentes agora que a gente vem falar diretamente com essa figura doce e meiga. Eis o nosso Chico para perguntas diversas sobre assuntos diversos, perguntas essas realizadas por jornalistas, cantores, artistas plásticos. Meu querido Chico, eu falado primeiro da alegria de estar presente aqui. Obrigado. E a primeira pergunta é: qual a palavra de esperança para o nosso país que atravessa uma crise tão difícil? Problemas sociais, violência. Certa vez, Leon Denis foi questionado com respeito ao futuro do Espiritismo. E ele então disse: a doutrina será aquilo que os homens fizerem. E nós poderemos parafrasear Leon Denis dizendo que o Brasil será a grandeza ou a decadência que os homens, especialmente os dirigentes da nação, dele fizerem. Meu querido amigo Chico Xavier, há mais de 60 anos você se dedica a um trabalho mediúnico maravilhoso. Qual o significado disso tudo e o que isso representa para você? Um amigo espiritual, em se comunicando aqui há poucos dias, numa página que eu considero muito interessante, contou que um amigo espiritual perguntou a um mentor das esferas mais altas o que significavam 60 anos de trabalho espiritual ininterrupto. E o outro respondeu que para Jesus significaria 6 minutos. A ciência cada vez mais se dedica à inseminação artificial. Eu queria saber do senhor qual é o ponto de vista da espiritualidade sobre os filhos de laboratório. Hoje, em diversos países, notadamente países da Europa, a inseminação artificial se tornou algo de comum. Mas cremos que
é um assunto que se deve atribuir àqueles que se encontram descompromissados e sem nenhum vínculo para com deveres que eles não têm a cumprir. Sabemos de senhoras de determinado país da Europa que têm altos vencimentos, porque a cabeça da mulher é dona de uma inteligência invulgar. Essas senhoras que não se casaram, podendo pagar várias empregadas para tomar conta de um filho, acharam de bom alvitre escolherem o material que lhes pareceu mais adequado à vida delas. De modo que ficamos na expectativa sobre o assunto num país como o nosso, em que estamos interessados em limitar os números crescentes do fator demográfico. Chico, e a relação pais e filhos? Como a gente deve se comportar? E como nossos coroas devem nos tratar? Uma criança de 5, 8 anos, ela não tem recursos para fazer opções. Ela precisa de alguém que a dirija no caminho da vida. E isso é uma tarefa dos pais e das mães em particular. Porque sem os pais e sem as mães, os professores, por eméritos que eles sejam, não podem realizar a transformação espiritual do espírito que a criança representa em si. E se a criança já nasce numa condição de necessidade, como um pássaro recém-nato, que aprende pouco a pouco a voar, é uma descaridade deixarmos nossos filhos em plena ignorância da responsabilidade de viver, da beleza do amor e da felicidade de sermos unidos para o bem. A criança é um adulto que está numa fantasia transitória até mais ou menos os 14, 15 anos. Uma criança, vamos dizer, não tem, vamos dizer que não tem qualidades. Tem qualidades, mas não tem discernimento para fazer opções quanto ao caminho que lhes cabe seguir. Daí a tragédia dos toxicômanos, que começam cedo, seduzidos por criaturas inescrupulosas que se fazem traficantes desses venenos. A falta de pais vigilantes criou os delinquentes infantis. Chico Xavier, o apóstolo dos tempos modernos.
É o homem que representa o que Gandhi tanto lutou. O homem de paz. É o homem símbolo que recorda Albert Schweitzer, o apóstolo das selvas, cuja vida de abnegação em favor das minorias africanas fez que ele recebesse o Prêmio Nobel da Paz. É o homem caridade, que sintetiza a alma grandiosa de Irmã Dulce e de Teresa de Calcutá, na sua abnegação diante dos necessitados da Vila dos Pássaros Pretos, em Uberaba. É o homem luz, inapagável, porque mesmo depois que ele conclua seu périplo carnal na face da terra, permanecerá como um arco-íris de esperança, unindo as criaturas de dois polos, do mundo espiritual e do plano físico. Chico Xavier, o homem, que se notabilizou pela renúncia, que se santificou pelo amor, e que vivendo vem morrendo em favor de um mundo melhor, e mesmo quando venha a desencarnar, viverá inatingível na memória daqueles que o conheceram, e sempre glorioso na memória daqueles que o conhecerão, através da sua vida de abnegação, de bondade e de exemplos continuados. Este é Chico Xavier, para mim e para todos aqueles que tivemos a honra de viver no século em que ele nasceu e realiza o seu mediunato em nome de Jesus. Qual é a verdadeira dimensão do trabalho de Chico Xavier? O professor Henrique Rodrigues traça um perfil desse importante e sensitivo brasileiro. Chico Xavier é o médium pleno. Chico Xavier tem praticamente todas as mediunidades. Nós assistimos inclusive uma sessão de materialização feita por ele em Pedro Leopoldo. Depois ele não fez mais isso. Mas a sua capacidade de identificar, e depois não somente o aspecto mediúnico do Chico. O importante é o exemplo de sua vida. É o despreendimento total. É a sua dedicação total à humanidade, sempre convivendo com aflitos. Não se viu nunca o Chico se divertindo, o Chico participando de alguma coisa assim de lazer. Não, sempre cercado de pobres, sempre cercado de doentes, sempre cercado de perguntas, sempre atendendo todo mundo, com uma paciência que o Jó, que dizem que o Jó teve paciência durante 7 anos e 7 anos mais. Mas o Chico tem mais de 50 anos de mediunidade, portanto ele já deixou o Jó para trás. Nós frequentamos a intimidade do Chico Xavier. Chico Xavier ia à nossa casa. Chico Xavier às vezes nos telefonava para irmos a Pedro Leopoldo. Eu e o Newton Boechat, que éramos o Cosme e o Damião de Pedro Leopoldo. Presenciamos inúmeras identificações dele, perfeitas, na nossa vida particular mesmo. Chico Xavier é realmente um ser desses que vem à Terra de vez em quando, para mostrar um exemplo a ser seguido, um exemplo de amor, porque tem muita gente que confunde o amor na base do dou para que me deixe. O indivíduo reclama às vezes que deu amor e não recebeu de volta. O Chico nunca fez isso. Ele é uma doação permanente de amor. Jamais pediu a volta a alguém. Muitas e muitas pessoas pensam que às vezes o Chico é tolo. Não é não. O Chico é de extrema tolerância. Ele, como se diz, ele tem paciência com todo mundo. Chico Xavier é um ser realmente extraordinário. Um outro assunto que causa muita polêmica, muita discussão e que chama muita atenção do público é o problema da liberação do sexo. Eu gostaria, Sr. Chico Xavier, que o senhor nos dissesse o que o senhor pensa a respeito desse assunto. A liberação do sexo é um problema muito difícil de se apoiar, porque o homem tem deveres para a sua companheira e a companheira dele tem também os seus compromissos para com ele. A liberação do sexo é mais um motivo para que a irresponsabilidade alastre no mundo e crie a infelicidade de muitos lares, aumentando com
quase que pavorosamente o número dos disquites nos tribunais. Eu quero de você, Chico, uma resposta para um angustiante dilema que nos cerca hoje. O terrível flagelo da AIDS. Como a espiritualidade vê esse mal, Chico? A condição de uma moléstia semelhante à varíola, quando a varíola despovoava cidades, efetuava milhares de desencarnações até que a vacina pudesse debelar o mal que ela causava. Na AIDS temos muitas interpretações, inclusive a de que essa moléstia terá aparecido para punir as criaturas humanas. Nós não pensamos assim, porque a misericórdia de Deus paira no mesmo nível da justiça. Estamos com um problema muito sério e naturalmente exige a atenção dos cientistas que se dedicam à pesquisa e à realização de melhores dias para a humanidade. A homossexualidade, Chico, é um resgate ou uma punição? Que explicação a espiritualidade tem para essa questão? Há tempos na televisão falou-se a esse respeito. Eu disse dos casos excepcionais em que grandes criaturas que influenciaram muito a mente humana voltam à Terra em condições nas quais a homossexualidade toma as piores cores. De modo que nós não podemos dizer coisa alguma sobre o homossexualismo, porque o próprio catecismo holandês, quando lido por nós, ele tem lá um capítulo muito interessante e confessa com sinceridade a incapacidade dos religiosos para resolverem o problema. Mas o aborto, Chico, é uma questão que merece o seu esclarecimento. Eu gostaria muito, mas muito de ouvi-lo. Um crime que é cometido entre as quatro paredes de uma casa com absoluta impunidade e com absoluta impossibilidade da vítima para se defender. O aborto é uma falta grave. Nós entramos na casa das pessoas, no ouvido das pessoas, nos olhos das pessoas. A imprensa, o rádio e a televisão modificam opiniões de pessoas, estabelecem campanhas, modificam comportamentos. Como é que é visto este trabalho importante da imprensa, do rádio e da televisão pelo mundo espiritual? Na Inglaterra, há uma lei que consideramos de muita importância. A própria imprensa, através da cúpula formada pelos homens de responsabilidade que a representam, decidiram formar uma associação de censura de tudo que tivesse de ser lançado ao público pelos mais novos, pelos jornalistas, pelos radialistas, por todos aqueles que estivessem começando
a tarefa de se comunicar com o público. No Brasil, a minha opinião pessoal, sem qualquer crítica, mas absolutamente sem qualquer crítica, eu creio que os excessos na televisão, nos jornais e nas revistas são de molde a falsear os sentimentos e pensamentos de muita gente. Chico, a doutrina de Kardec continua válida? Ela ainda é atual? Eu não vejo qualquer ideia de superação de Allan Kardec nos dias de hoje. Até mesmo a discutida página sobre duelos está perfeitamente simbolizada nos conflitos que estamos vivendo, não a peso de armas, mas no campo vibratório. Os duelos no campo vibratório são tamanhos que somos obrigados a pensar em conflito internacional. De modo que Kardec não foi superado em ponto algum. Mesmo porque, além do ensinamento que ele nos trouxe, para superar esses ensinamentos, teríamos de praticá-los, o que ainda não aconteceu. Chico Xavier nos transmite as boas novas do Evangelho, a mensagem dos Espíritos e também a mensagem dos nossos entes queridos que passaram para outros planos de vida. Às vezes, essas mensagens vêm na mais bela forma de literatura, a poesia. Oração de Natal. Mensagem de Maria Dolores, recebida pelo médium Chico Xavier, na noite de 5 de outubro de 1987, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais. Natal volta de novo, em nova melodia, espalhando na terra a celeste alegria. Agradecemos, Jesus, a concessão do mais formoso dia. Aos estudos do tempo me consagro. Noto que a inteligência nunca nos deu tanta ciência a fim de te servir e acompanhar. As grandes máquinas voam do solo para o ar. E me ponho a pensar, Senhor, agora o que mais necessitamos de mais força, domínio, ouro e poder, a fim de que vivamos de conquista em conquista, tendo somente em vista escravizar e escravizar. Entretanto, Jesus, agora venho pedir-te ao coração, talvez ainda amarrado ao lenho, dá-nos mais amplo entendimento da verdade, para seguir contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na luz da humildade. Em 1974, um incêndio horrível aconteceu aqui no centro de São Paulo. Estou me referindo à tragédia do edifício Joelma. Ali, dezenas de pessoas perderam as suas vidas, entre elas, muitos jovens. E é novamente a mediunidade de Chico que consegue trazer consolação aos entes queridos dessas pessoas que aqui ficaram e estavam inconsoláveis. Duas jovens, uma Valquimar e a outra Maria Teresa,
hoje se comunicam através da psicografia de Chico Xavier. Eu cheguei até Chico Xavier porque já era espírita e achei melhor procurá-lo para um conforto maior, apesar de ser espírita, mas a gente necessita de uma palavra amiga, de uma pessoa mais credenciada como Chico Xavier. Ele disse que eu comparecesse a Uberaba o dia que a Volquimar marcasse. E eu compareci. Ela marcou através do cartão que ela, quando viva, ela brincava com aquele cartão. E o Chico disse que eu fizesse esse cartão, mais sobre o Evangelho, com prece e tudo, e que ela daria a data exata. Foi o que aconteceu. Ela marcou a data, eu compareci a Uberaba e a mensagem saiu. Vim de lá super feliz, porque saiu na mensagem coisas que ninguém sabia, inclusive Chico Xavier, não era conhecedor da minha vida, né? Então, tudo que saiu na mensagem foi uma mensagem autêntica, maravilhosa. Eu saí de lá super feliz. Quando tudo aconteceu, eu estava desorientada. E por intermédio de uma amiga, Didi, que veio aqui em casa, porque também havia perdido um filho há um ano atrás, então conversou muito comigo e me falou sobre o Chico. Eu já conhecia alguma coisa dele, mas nunca tinha lido mensagens. E ela me levou inclusive num centro, Nova Era, onde eu fiquei conhecendo Dona Tânia e por intermédio dela também recebi vários bilhetinhos, mesmo antes de ir ao Chico. Até que no dia, pouco antes de maio do mesmo ano, ela teve uma intuição de que eu deveria ir ao Chico e que eu poderia receber uma mensagem. Quando eu consegui chegar à frente, com a fotografia na mão, o Chico só me perguntou o nome da minha filha. Eu disse Maria Tereza. Ele disse: que moça linda, o que aconteceu, filha? Quantos anos ela tinha? Eu disse 22. Ele mandou que eu colocasse o nome na mesa e fiquei surpresa, fiquei muito contente, fiquei muito feliz. No fim da reunião veio a mensagem dela, a primeira de todas as pessoas que foram. Inclusive, haviam ido várias pessoas lá, e eu me surpreendi, perguntei inclusive ao Chico por que eu tinha sido a primeira. Mas, como a minha filha havia ajudado, ela ia descendo, quando aconteceu tudo, e viu que várias pessoas, os corredores estavam com portas fechadas, e ela voltou para avisar. E com isso, ela não teve oportunidade de sair. Ela ajudou, inclusive, lá, e não teve oportunidade de sair. Então ele disse que havia sido o merecimento dela. E que a minha mensagem não era só para mim, que era para todas as pessoas, porque era uma mensagem de consolo. Era uma mensagem pedindo que todos tivessem um pouco de confiança, de paciência. E assim foi. Bom, como já era espírita, durante a procura, a busca da Volquimar, o meu filho achou ela no Instituto Médico Legal, mas não quis me contar nada. Mas quando nós entramos no carro do colega dele, eu atrás e eles dois na frente, e ela me apareceu, porque o carro corria e eu não sabia onde que eu estava indo. E ela foi e falou: olha, véia, ele está te levando para passear, véia. Mas ela rindo, como ela procedia com a gente, com aquele sorriso, então era como se ela estivesse ali, presente. E ela dizia: olha, véia, ele está te levando para passear. Eu bati no ombro do Álvaro e falei para ele: olha, Álvaro, mas não contei nada, porque o rapaz, colega dele, podia pensar até que eu estivesse meio desequilibrada, né? Então eu falei para ele: Álvaro, eu não estou afim de passear, eu quero achar sua irmã. Aí ele falou para mim: não, mãe, nós não estamos passeando, nós vamos no hospital
onde disseram que a possibilidade da Volquimar está lá. E nós pensei, aí ela voltou novamente a me falar. Realmente, mãe, ele está te levando para passear. Querida mãezinha, primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mamãe para que as forças não me faltem. Peço-lhes que não chorem mais o que ficou para trás no tempo. Como foi o inesperado? Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um modo só a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse, habitualmente, nos isolava dos ruídos exteriores. E o tempo da preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros. Descer à pressa. E fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só. Porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual, que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila. Mãezinha, eu estou bem. Mãezinha, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde. Esteja certa, querida mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e o carinho de todos os momentos, continua sendo sua, sempre sua, a filha que lhe entrega o próprio coração. Hoje sempre é sua, Volquimar. 13 de julho de 1974. Amor,
muito grato a todos esses companheiros e a todas essas irmãs que se lembram de nós numa condição de superioridade que pessoalmente reconheço não possuir. Mas fico muito feliz com os votos que fazem a meu respeito, porque cada carta ou cada mensagem que criam destaques em torno de meu nome é um convite a que eu seja o que ainda não sou e que devo ser, que preciso ser e que peço a Deus ser algum dia. Desejo a todos os companheiros que nos ouvem muita paz e felicidade, muito acerto nas decisões que deliberem tomar, porque o mundo está precisando de quem pensa, muito mais daqueles que pensam do que aqueles que julgam se distrair ou atravessar o tempo no vazio em que todo tempo sem trabalho vai abordar. De modo que a nossa opinião pode parecer, mas isso não me incomoda. Pode parecer avelhantada, uma opinião mística, mais religiosa do que positivamente real. Enfim, eles podem considerar o que eu digo como sendo uma qualquer dissertação que eu faça como sendo um pedaço de casa muito antiga que está se esboroando. Mas eu prefiro esperar a minha desencarnação pensando como penso e tentando agir como venho agindo. Porque nós precisamos de paz. Mas que paz que nós temos se o nosso sentimento está torturado por ilusões que não se compadecem com a nossa formação, e quando a nossa cabeça está esfogueada por remorsos justos ou injustos, mas que nos obrigam a sofrer por determinadas questões. Então eu creio que o Evangelho de Jesus nos traça normas para a vida simples e feliz. Se os homens de Estado procurassem de fato ouvir o que Jesus nos ensina nos Evangelhos, as próprias grandes guerras seriam evitadas, porque em cada comunidade teríamos homens responsáveis para orientar os seus contemporâneos sem tanta complicação e sem tanta sofisticação
que as pessoas encontram fora do ensinamento de Cristo. Todos nós aqui, as pessoas que vieram de todos os lugares do Brasil, somos tomados de grande emoção diante da doce fala do Chico Xavier. E nesse teatro da vida, o Chico Xavier representa um papel bonito, o de sensibilizar os nossos corações, nos tocando profundamente para a remodelação da nossa alma. Eu só entenderia terminar esta noite tão bonita com uma salva de palmas. ZYA 720, Canal 7, Rede Bandeirantes Belo Horizonte, Canal 3 Caldas, Canal 13 Barbacena, Bandeirantes Minas.